Curso ESAG Medicina. É um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez nessa live. Hoje com o treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo, treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. É um prazer recebê-lo aqui. Durante esse bate-papo, ele vai conversar com vocês, dentre outros assuntos, sobre motivação, superação de desafios, treinamento e desenvolvimento de habilidades, aspectos importantes do esporte essenciais para qualquer vestibulando de medicina. Nós fazemos sempre essa ponte entre os profissionais aí do esporte, do futebol, com os vestibulares de medicina. Bom, como vocês sabem, nessa competição muito grande que é o vestibular de medicina, a preparação psicológica e motivacional ela é extremamente importante. Gostaria aqui de deixar um grande abraço a todos os alunos e alunas do ESAG, que nesse período de pandemia estão aí fortes estudando em suas casas, aos alunos da unidade de Belo Horizonte, aos alunos da unidade São José dos Campos, da unidade de Campinas, da unidade de Vila Mariana, da unidade do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, e a todos os meus queridos alunos da unidade de Higienópolis, aqui em São Paulo também. Hoje comigo nessa live aqui, junto com o professor Vanderlei, teremos o Joaquim, o Kim, que é meu grande amigo palmeirense aí também, coordenador da unidade de Belo Horizonte, e o Olivério Júnior, que vai comandar aí as perguntas junto com o Vanderlei Luxemburgo. Kim, pode dar suas palavras iniciais aí, agradecendo também a todos os nossos outros companheiros coordenadores, ao Cosme, ao Bruno, ao Adolfo, ao Filati, todos eles aí nessa empreitada aí nesse período de pandemia. Um abraço, Kim. Valeu, Nando. Obrigado. Bom, queria dar boa noite e boas-vindas a todo mundo. É um imenso prazer estar nesta live, nesse momento de pandemia. Agradecer o Nando, professor Vanderlei Luxemburgo, Olivério Júnior, a todos do ESAG. Antes de mais nada, antes de iniciarmos esse bate-papo com o Vanderlei, eu queria dizer para todos vocês que curtam não só esse vídeo, mas também o canal TV ESAG ou @ESAG Medicina no Instagram, e ative o sininho para que vocês recebam uma notificação de todos os vídeos que a gente vai mandando para vocês. No TV ESAG você encontrará não só as lives que ficarão salvas, como também muito conteúdo super importante, fundamental para você que almeja um lugar nas melhores universidades, tá bom? Então, fica meu grande abraço, meu agradecimento. Olivério, passo a bola para você. Obrigado. Olha o som. Agora com o som vai. Com o som fica tranquilo que tudo vai. Obrigado, Kim. Obrigado, Nando. Boa noite, Vanderlei. Vanderlei, você já viu que você tem aqui, além de tudo, torcida também, né? Não tem jeito. Os caras que são palmeirenses, eles resolvem abraçar a causa. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Para quem não sabe, eu fiz medicina, né? Eu não me formei, mas fiz medicina. E para ser médico, você tem que ser igual o padre, tem que ser um sacerdócio, você tem que ter vontade. Para tudo na vida que você precisa fazer, você tem que fazer além dos seus limites. Só o seu limite você não vai para lugar nenhum, você tem que fazer além dos limites. Por isso que o Vanderlei está aqui hoje, porque o Vanderlei olha só, ele jogou no Flamengo e no Internacional, por exemplo, 2 grandes clubes. E nós estamos falando numa década que era muito difícil jogar. Ele jogava, o Júnior era o titular. Só para as pessoas terem ideia, eu estou falando um pouquinho de futebol, mas nós vamos ficar aqui no exemplo de vida, que é o mais importante. Aí o Vanderlei resolve ser treinador. E depois que você vê o Vanderlei no Palmeiras campeão, no Corinthians campeão, no Santos campeão, no Fluminense, no Cruzeiro campeão, no Santos campeão, campeão em todos os lugares onde foi, no Grêmio, no esporte, você tem que ter a seguinte, um cara que dirigiu, o único brasileiro que dirigiu o Real Madrid, né? Técnico de seleção brasileira, técnico de seleção olímpica. Aí você tem que imaginar o seguinte, o que esse cara tem de diferente? Ele tem de diferente aquilo que está dentro dele, que é a vontade, a capacidade que o cara tem de tirar de dentro força
para chegar aonde quer chegar. E aí não tem essa coisa de futebol, não tem essa coisa de coisa machista. Não. Isso é para qualquer pessoa que quer chegar além da sua capacidade, tem que buscar esse além da sua capacidade, e isso você não encontra na feira, não tem na farmácia, isso está dentro de você. O ESAG pode te dar o caminho, mas você tem que buscar a superação. Vanderlei, boa noite, muito obrigado por estar aqui, porque a sua vida é feita de superação, não é isso? Velho, boa noite a todos aí. Gravar o nome de todos é complicado, né? Então, só dar uma boa noite geral. Boa noite aos alunos aí, às alunas, né? Que estão assistindo aí. É um prazer muito grande, eu acho que mandar um abraço, porque falar para uma área que é muito importante, né? Que é a área da saúde, né? Medicina. E só para vocês terem uma ideia como eu acho essa área muito importante, porque o departamento que eu mais valorizo no futebol é o departamento médico. Eu sempre procurei colocar no departamento médico os melhores, porque você lida com o ser humano e é onde você tem todo o investimento colocado dentro de um departamento médico. Uma cirurgia, um tratamento mal feito, uma situação, tantos dias que o atleta possa ficar dentro do departamento médico para curar uma lesão, pode ser em 15 dias, ele leva 40 dias, 50 dias, aí você vai ver o prejuízo que você tem. E a outra é que lida com o ser humano, né? Então, lidar com o ser humano é muito complicado. Já para lá para os alunos, né? Que eu fiz vestibular, eu sou professor de educação física, né? E pós-graduado em futebol. A primeira coisa que as pessoas colocam no mundo moderno hoje, que toda situação, para qualquer pessoa que está começando a vida, é um desafio. É um desafio, eu vou desafiar, eu quero ser médico, é um desafio para mim, para eu ser médico. É um desafio para eu ser advogado. É um desafio para eu chegar a vender tantos carros como vendedor. Desafio, para mim, é uma palavra que não existe. A vida é feita de oportunidades. Você tem a oportunidade de ser aluno de medicina numa faculdade que forma bons médicos e tem qualidade. Então, você tem essa oportunidade e essa possibilidade de se formar em medicina. Então, você não é desafiado. Você tem que pegar tudo que você tem dentro de você, tudo que você quer fazer na sua vida e começar a criar um médico, um doutor dentro de você. Mas você não precisa ser desafiado para isso, porque isso está dentro de você. Se você escolheu a medicina como a sua profissão, ela está inserida no teu contexto, dentro de você. Falta você botar para fora, colocar para fora para que ela possa fluir junto com o teu curso, junto com a tua experiência ao longo da sua vida. Então, eu com 67 anos, não canto dizer que eu sou um estudante, eu sou um aprendiz, eu estou aprendendo também a cada momento, porque você vai aprendendo ao longo da vida, ela vai mudando constantemente. Se você vê a medicina de 50 anos atrás, quando eu operei meu joelho, tá? Com 48 anos atrás, era céu aberto. Hoje você faz com uma câmerazinha, quer dizer, então, vê o quanto evoluiu. Então, eu digo para vocês, iniciando assim, um papo legal de um vencedor, né? Porque a história da vida da gente, não existe espaço na vida para perdedor, só existe espaço na vida para vencedor. O cara que não é vencedor, em qualquer segmento, ele não é lembrado para absolutamente nada. Então, para iniciar uma conversa com os alunos aí, é muito importante, em palestras, né? Que é muito corriqueiro, né? As pessoas colocarem sempre desafio. Nosso desafio é atingir, vamos dizer, a meta tal. Vamos dizer uma marca de um carro aí famosa aí, nosso desafio é vender tantos carros, mas ela é líder do mercado, por que ela tem que desafiar os seus funcionários a vender tantos carros? Se ela é líder do mercado e tem toda a condição e dá toda a qualidade, oferece ao profissional tudo que tem que ter para poder ele vender esse carro. Se ele não tem essa competência, eu vou mandar ele embora e vou botar um outro, porque eu sou líder de mercado, eu sou o melhor. Então, eu não gosto muito dessa palavra desafio, eu gosto da palavra oportunidade. A vida é feita de oportunidade. Quando ela surgir, você tem que segurar e seguir. E essa é a oportunidade que vocês têm de conversar com um dos maiores profissionais do seu segmento. É por isso que o ESAG pensou isso. Trouxe aqui o Dr. Joaquim Grava, só para o Vanderlei saber. Ele foi autor da primeira entrevista que a gente trouxe do ambiente esportivo, né? E agora você, porque tudo na vida... Só falando para ele, Oliveira, que são alunos de medicina, né? Joaquim Grava tem reconhecidamente, né, a manobra de Grava, que é para identificar a lesão de pubis. Então, é feita mundialmente, é reconhecida a manobra de Grava por causa que foi ele que criou essa manobra. Para vocês terem a ideia do que a gente pensa no ESAG, para trazer aqui para vocês toda essa situação, trazer os melhores. Porque aprenda também mais uma coisa na vida, né, Vanderlei? Quando você se junta aos melhores,
melhor você fica, porque o sarrafo sobe e você tem que chegar lá em cima para chegar aonde, como disse o Vanderlei, baseado na oportunidade, você tem a possibilidade da conquista, né? E a gente tem que buscar essa conquista. O Vanderlei, só para vocês terem ideia, nos últimos dias, o Vanderlei é um cara que inovou no futebol, trouxe muito, assim, antigamente um time de futebol, só para exemplificar, era o treinador, um preparador físico, um médico e um roupeiro, que também era massagista. Hoje, são pelo menos de 45 a 50 pessoas dirigidas pelo técnico. Do Lucha. Eu levava as pessoas, era patota do Lucha. Hoje, todo clube tem esse staff que foi montado pelo Luxemburgo lá na década de 90. Quase 30 anos depois, o futebol moderno de hoje produz aquilo que o Vanderlei falou. Portanto, a vida é feita, sim, das grandes oportunidades, né? E o Vanderlei pegou essas oportunidades. Ninguém treina a seleção brasileira, ninguém treina o Real Madrid, ninguém treina as maiores equipes do futebol brasileiro se não tiver absoluta capacidade. E aí, Vanderlei, como é que você faz para motivar um cara que ganha 500 mil reais, 600 mil reais, 1 milhão dentro do vestiário? Como é que parte do treinador essa motivação? Porque você tem lá o cara que ganha 10, 3 mil, 10 mil, 20 mil, mas tem o cara que ganha 1 milhão, que está numa outra condição. Como é que você faz para montar uma equipe? Porque o time é uma equipe, né? O time de futebol é uma equipe de trabalho. Velho, a primeira coisa que você tem que, para montar uma equipe de futebol onde você tem diferentes valores financeiros e culturais também, né? São totalmente diferente, é um grupo totalmente heterogêneo, né? A primeira coisa que é importante é você nunca conjugar o verbo na primeira pessoa do singular. Eu. Então você conjuga na primeira pessoa do plural. Nós somos uma equipe. Quando você fala nós somos uma equipe, não é eu sou uma equipe, eu não sou uma equipe. Eu pertenço a uma equipe, eu coloco o meu eu à disposição do nós. Então você fala nós. Outra coisa, você tem a diferença de salário, mas quando você está com a equipe, você respeita a todos da mesma forma, quem ganha mais e quem ganha menos. É que nem numa empresa, o presidente tem que respeitar o seu varredor de banheiro. Ele é obrigado, ele tem que ter esse conceito de respeito. O direito do cidadão começa quando termina do outro. Então, dentro de uma equipe de futebol, o primeiro conceito que você tem que ter é de equipe. É assim, você tem a consciência ou não, você pertence a uma equipe, porque às vezes o cara não tem a consciência que ele pertence a uma equipe. Então, ele tendo ou não, ele vai ter que reconhecer que ele pertence a uma equipe. E você criar isso dentro do teu grupo. Não existe ninguém mais importante que o grupo. O grupo ganha, o jogador sozinho não ganha. O grupo só ganha quando você tem um jogador que ganha mais, como eu joguei do lado do Zico durante 10 anos, era o melhor jogador do Brasil da época, depois da época do Pelé, na época dele, e era o jogador que mais ganhava. Nós tínhamos prazer de correr para eles. Então, nós colocávamos nosso eu à disposição dele, ele colocava o eu à disposição de nós. E a qualidade dele fazia com que nós pudéssemos ter uma grande equipe e ganharmos campeonatos, ganharmos jogos e crescermos profissionalmente. Então, para montar uma equipe, é muito importante o egoísmo, o seu eu, o egoísmo seu ficar de lado. Tá certo? Você coloca toda a tua qualidade, toda a tua capacidade, o seu eu à disposição do nós. E o nós se torna um vencedor. Uma equipe se torna vencedora quando ela pensa coletivamente. Quando ela pensa individualmente, não consegue. E mais importante é você olhar no olho do teu atleta que ganha menos ou mais frágil e no olho de quem ganha mais ou mais estrela da mesma forma. A hora que você chegar no vestiário, não tem distinção de falar. Você fala com o mais renomado da mesma forma que você fala com o outro. São todos respeitados da mesma forma. Ali é o vestiário. Quando você sai dali, daquele vestiário, ou do treinamento, ou do teu trabalho, aí é diferente. Aí é você levando a tua vida da forma como você quer. Ali existe uma regra, que é uma regra coletiva, que é colocada para você poder formar um time vencedor. E esse time ele é montado como se fosse um quebra-cabeça, você monta um quebra-cabeça, você tem um perfil psicológico individual, você faz o PI, que é para identificar o perfil individual do atleta, você faz a identificação do perfil do teu grupo, que grupo que você queria ter de perfil, aí você faz uma série de situações, aí a gente com certeza vai ter perguntas sobre isso aí,
para você chegar a uma equipe. Às vezes você está com um jogador que no perfil dele mostra uma coisa e você está colocando ele numa situação em que ele não consegue produzir, porque ele não é, o perfil dele não permite que ele seja daquela forma ali. Às vezes ele é muito agressivo demais, tá? E joga numa zona, por exemplo, um zagueiro. Se ele for um zagueiro que seja um raivoso, um cara que carregue uma raiva dentro dele, agressivo, com certeza ele vai ser um jogador perigoso, que ele vai estar numa zona onde ele vai fazer pênalti, onde ele vai causar uma derrota. Então, você tem que ter o perfil do grupo, o perfil individual, encaixar esse perfil dentro do grupo, você ter o conhecimento do teu grupo. É fundamental que você tenha o conhecimento e a capacidade de comando. A partir do momento em que o teu grupo não te olhe como um comandante, você não tem um grupo nas mãos. Você está, com certeza, o teu sucesso vai ser negado imediatamente. É importante você, a hora que você falar, e isso aí são detalhes simples. Você é médico, vou falar agora de medicina. O médico usa uniforme branco, por que ele usa o uniforme doutor? Para quando chegar dentro do hospital, todo mundo olha para ela, o doutor tal. Olha, o doutor tal. Se ele tiver vestido normal, ninguém vai saber que ele é o médico. Se acontecer alguma coisa, ninguém vai saber que ele é o doutor que está ali. No futebol, o técnico ele tem que ser diferenciado. Você pode procurar uma imagem minha que você nunca vai me ver de calção ou sem camisa. Eu sempre estou de uniforme, com agasalho, de camisa e sempre uniformizado. Para que quando você chegar e ver um treinamento meu, você vai identificar quem é o chefe naquele momento que você olhar para dentro do meu trabalho. E é assim que você forma um grupo vencedor. Comandantes, comandados, se respeitando o espaço de cada um. Deixa eu só falar uma coisa muito importante, porque a gente sabe que a gente tem um grande conjunto de mulheres que vão se formar médicas e que estão aqui porque o ESAG tem um público enorme de mulheres. O Vanderlei Luxemburgo é um cara que lida lá na profissão dele com homens todos os dias num campo de futebol. Chega em casa, esposa, 3 filhas, 3 netas e só um neto. Então ele está num ambiente que ele está muito à vontade para descontrair, para brincar e entendendo a responsabilidade que ele tem de falar, porque assim, você está falando aqui como um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, como pai, como avô, que é isso que você fala para as suas próprias filhas e netas sobre a essência de aproveitar a oportunidade para chegar onde se chega no objetivo, né? Por aí, as mulheres aí que eu já vi, que eu já sei que é um percentual de 70-30, né? Então, um abraço para a mulherada aí. Eu tenho mulherada para caramba lá em casa, né? E eu sou uma pessoa aberta sempre à inovação, né? A inovar. Eu trouxe o psicólogo para dentro do meu trabalho. Nós temos um psicólogo para dentro do trabalho e fomos identificando como é que funciona esse psicólogo dentro do trabalho. Como é que ela tinha que fazer? A Suzy Fleury, inicialmente, e depois a Ângela Brandão, acho que é isso mesmo. Trabalhou com o Filipão até também, não é isso? Regina Brandão, foi campeã do mundo em 2002. Então, a Suzy Fleury e a Regina Brandão. E eu tudo estudei IWL, Instituto Vanderlei Luxemburgo, que era IAD, ensino à distância. Nós tínhamos 47 franquias e 14 cursos de extensão e 14 cursos de pós-graduação. Então, a gente tem uma experiência. Nosso corpo docente era Joaquim Grava, Regina, o Filé, eu, o professor Melo. Então, era uma equipe sobre futebol mesmo, né? Para formar pessoas de futebol, área voltada do esporte. E o esporte está aberto, a mulher está chegando no esporte. Hoje você já vê muitas fisioterapeutas dentro do futebol, somente na Europa. No Brasil ainda tem um pouco de resistência, mas já tem também. Já existe treinadora feminina, né? Não só no futebol feminino, também no futebol masculino. Tem na Europa treinadora, mulher treinando futebol masculino. Então o espaço está aí para ser ocupado, né? E então tomara que vocês aí consigam o seu espaço dentro da profissão de vocês. Quando você se forma, é muito importante falar para vocês, você não se forma por se formar, para ser mais um. Você tem que se formar para ser o melhor. A competição é de mercado. Todos vocês que estão aí, esses 100% que estão aí, vão competir no mercado.
com ética, porque a ética do médico ela existe mesmo, é uma ética, uma das mais respeitadas, né, a ética médica, mas a competição tem que existir. Eu tenho que buscar o que é mais moderno. Se o meu colega, que tem a mesma profissão e o mesmo segmento que o meu, é ortopedista, ele não buscou o melhor, é problema dele. Eu vou buscar o melhor que eu tiver para poder atender o meu paciente melhor. Então, essa competição é para ser o melhor. Sempre a busca do melhor. Eu quero ser o melhor. Eu não quero ser mais um dentro do contexto. Eu quero ser o melhor e marcar o meu nome. É isso. Nando, você já deve ter perguntas dos nossos queridos alunos, das nossas queridas alunas, de quem está assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube da TV ESAG. Vamos a essas perguntas, por favor. Olivério, eu queria fazer aí uma observação que no começo eu não falei. Toda vez que você, aluno ESAG ou aluna do ESAG, for fazer uma pergunta, por favor, coloque a sua unidade, tá? Então, coloque a unidade do ESAG que você estuda para a gente falar aqui, valorizar a sua pergunta. Acho que o Kim ele vai fazer a primeira pergunta aí, que ele viu dos alunos de Belo Horizonte, que é a unidade que ele trabalha. Pode fazer aí, Joaquim, fica à vontade. Opa, tá bom, Nando. O pessoal de BH tá ativo aqui na live com o Vanderlei Luxemburgo. A primeira pergunta, Vanderlei, é do Massaro Cando. Ele diz assim: boa noite, Luxemburgo, gratidão por estar aqui hoje com você. E qual é a principal virtude que você considera essencial para alguém? Você que construiu um sucesso, sendo o primeiro treinador do Real Madrid, tantos títulos, assim, qual que é a principal virtude que você vê, não só numa pessoa, num profissional, aquele estudante que está buscando a sua vaga no vestibular, na universidade? Mas, independente do que você vai se formar, você é ser humano, né? Então, a melhor virtude não é no profissional, é no ser humano, né? Massaro, né? Um abraço, Massaro. Estive em BH, tanto no Cruzeiro, ganhei a tríplice coroa e fui campeão mineiro pelo Atlético, mas não foi um trabalho no Atlético, eu quebrei a perna lá e foi um trabalho meio ruim, mas do Cruzeiro foi muito bom, eu estou devendo ao Atlético. Eu tenho duas palavras que são importantíssimas na vida do ser humano. Humildade. Mas a humildade sozinha, as pessoas te atropelam. Elas passam por cima de você. Então, você não pode ser só humilde. Você tem que ser humilde com personalidade. Quando você tem a humildade com personalidade, você tem a capacidade de discernir o que você pode fazer. Então, você vai se comparar e você vai discutir qualquer situação com qualquer um. Agora, quando você só é humilde, a pessoa te humilha, a pessoa passa por cima de você. Agora, quando você é humilde, mesmo você sendo pequenininho, mas com personalidade, as pessoas te respeitam. E se você é humilde, grandão, você respeita as pessoas que são pequenas. Então, humildade e personalidade são duas palavras-chave para mim, não para o profissional, para o ser humano se tornar um grande profissional. Tá bom. Temos mais perguntas aí, Olivério, deixa eu só aproveitar o gancho dessa pergunta aí do Massaro, também o Paulo Henrique lá da Unidade de Belo Horizonte. Voltando a falar da época que você treinou o Real Madrid, você falou dessa humildade, que você ganha o respeito de todos com a humildade. Ele pergunta também, né? Como foi motivar os melhores jogadores do mundo treinando o Real Madrid nessa época? Conta um pouquinho dessa tua experiência para a gente, por gentileza. É a coisa mais fácil que tem. O Real Madrid foi uma coisa... O meu percentual era de 74% de aproveitamento. Aí se hoje eu não faria o que eu fiz, né? Com a minha experiência, eu não faria. Mas eu era também, na época do Real Madrid, eu tinha sido eleito o melhor técnico do mundo, então você, às vezes, sai inconscientemente do seu normal. Né? Você é inconsciente, você absorve algumas coisas e você sai da tua normalidade. E aí eu fui brigar com o presidente numa área onde tinha bastante gente, num hall, depois de um resultado nosso, favorável a nós, pela uma discussão boba que era de uma situação do Ronaldo ter sido substituído aos 90 minutos do segundo tempo. Eu estava ganhando de 1-0 com um jogador a menos. E ele foi me questionar na presença de todo mundo no hall. Aí eu não aceitei naquele momento. E hoje eu faria assim, quando ele falou para mim assim: Mister, o que passou? Eu falo: nada, presa. Não passou nada, amanhã vamos almoçar ou jantar que nós conversamos. Eu não ia discutir com ele: o que você quer saber? O que você quer saber do time? Então, a experiência, né? Por exemplo, médico. O que tem o médico, um advogado, um técnico? A experiência é fundamental.
você pode ser um recém-formado excelente, conhecendo o seu melhor aluno, o melhor formado daquela turma, daquela universidade, tá certo? Só que a experiência vai fazer você tomar decisões corretas e certas só ao longo do tempo. Então, a experiência é fundamental. Então, aprenda, seja o melhor, mas vai cada vez aprendendo mais, usando a experiência, que você vai ver que as decisões que você tomou aqui atrás, lá na frente, fica muito fácil de você tomar. Foi muito fácil trabalhar com o Zidane. Eu não precisava mandar o Zidane treinar, ele treinava, porque ele sabia que ele era o melhor. Eu não precisava mandar o Beckham fazer falta, treinar falta, porque ele sabia que a qualidade dele era bater falta, ele precisava daquilo para ser o Beckham. Então, foi muito falso, é muito fácil. Aí tem uma coisa que lá é a bandeira da ONU, né? São jogadores de diversos países, né? Aí você tem que saber que foi o que eu fiz para ser técnico da seleção brasileira. Quando fui técnico da seleção brasileira, eu fui para assistir a Copa do Mundo nos Estados Unidos, fui para dentro do torcedor da Itália, para dentro do torcedor da Holanda, para dentro do torcedor da França, para entender como reage cada país com os seus jogadores. Então, ali eu entendia o Zidane, francês, argelino, mas naturalizado francês, o Beckham inglês, o outro norueguês, brasileiro, e aí você tinha que fazer daquilo ali uma situação única. Aí vai tratá-los todos da mesma forma. E saber, isso é fundamental, saber que você é estrangeiro sempre. Você não é local, você é estrangeiro sempre. Sendo estrangeiro, existe a filosofia de vida da Espanha. A vida da Espanha, existe o seu modelo. Eu não posso querer que o meu seja colocado em prática. Então, eu tenho que me ajustar à adaptação da Espanha. Então, todos nós conseguimos ver. E foi fácil lidar. Lidar com um craque é fácil. O ruim é fazer de jogador ruim jogar bola. Isso é que é difícil, cara. E tem um detalhe importante, tem um detalhe muito importante nisso, que é o seguinte: a gente está falando aí, né? Houve uma época em que a gente viu os nossos treinadores, os brasileiros, no mundo inteiro, né? Então ia para o mundo árabe, ia para o Japão, por exemplo, e trabalhava especialmente em clubes portugueses. E existe uma enorme desconfiança, né? Muitas vezes as pessoas desconfiam da capacidade do brasileiro. Para a gente falar da desconfiança da capacidade, né? Porque a gente não deve nada na medicina, a gente não deve nada na preparação física, a gente não deve absolutamente nada como treinador de futebol. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar um pouquinho da história esportiva para a gente fazer a similaridade do que é enfrentar as dificuldades e sobrepor as dificuldades. Os técnicos brasileiros, lidando aqui no Brasil com uma série de dificuldades, nós somos 11 vezes campeões do mundo, estamos falando no alto nível do futebol mundial, 11 vezes por clube. Estou colocando o título do Palmeiras, tá? Nando, Kim, e falando isso também para quem é palmeirense. Então, estou colocando esse título. E 5 vezes campeão com a seleção brasileira. Então, quando você pega tudo isso, só treinador brasileiro, Vanderlei, só treinador brasileiro. E ainda tem os títulos da Olimpíada, que é o Micali, que é treinador brasileiro, e ainda tem os títulos de sub-17, sub-20, os títulos Copa América, sempre treinadores brasileiros. Portanto, a essência que o brasileiro tem é de sobrepor barreiras e dificuldades. É de o tempo inteiro enfrentar todas as adversidades do mundo, né, Vanderlei? Você foi lá no Real Madrid, você dirigiu a seleção brasileira. A gente não pode se apequenar, a gente não pode entender, porque aqui a gente tem muitas mulheres. Muitas vezes o mundo já foi assim, não é mais. O mundo hoje é dos seres humanos, sejam eles homens ou mulheres, sejam as pessoas humildes ou sejam as pessoas ricas. O mundo hoje é de quem tem competência. O mundo hoje é de quem vai batalhar o seu espaço, é de quem agarra a oportunidade e segue em frente. O Vanderlei fez um negócio muito importante nos últimos dias. Para mim e para o Vanderlei, lidar com tecnologia é diferente do que essa meninada, né, Vanderlei? Você pega a sua neta, ela brinca com você e faz coisas hoje. A neta do Vanderlei toca piano. Ela faz coisas no piano brincando e mostra para o Vanderlei uma série de tecnologias que ela consegue colocar no piano, que são coisas espetaculares. A gente tem mais dificuldade. Mas quando você tem a cabeça aberta, e o Vanderlei teve a cabeça aberta, na semana passada ele estava fazendo o que nós estamos fazendo aqui.
ele tinha, nesse equipamento tecnológico, Zoom, não sei o que, uma conversa com os jogadores. Ele pensou, eu estou contando isso para vocês, porque o Vanderlei vai contar isso em detalhes, porque ele contou para mim. Ele falou, se eu consigo fazer isso conversando com os jogadores, eu consigo fazer um treinamento aqui. E aí, só para vocês saberem, os jogadores do Palmeiras voltaram nessa segunda-feira aos treinamentos. Conta pra gente, Vanderlei, como é que foi essa volta ao treinamento usando a tecnologia, para todo mundo saber que tem que ficar o tempo inteiro de olhos abertos para poder usar as armas e as ferramentas que tem para atingir os seus objetivos, agarrando as oportunidades, e como foi a entrevista coletiva de hoje para 30 jornalistas que você fez. Primeiro, só para valorizar o profissional brasileiro em cima do que você falou. Eu fui para o Real Madrid, eu levei o fisioterapeuta, eu levei a nutricionista, eu levei o fisiologista, porque no Real Madrid não tinha. Imagina só, no Real Madrid não tinha nutricionista, fisiologista, fisioterapeuta, eu levei do Brasil para lá para trabalhar. Então, você vê que a nossa mão de obra ela é uma mão de obra que está aberta para o mercado mundial. Se você falar assim, o que você sabe de mexer nesse negócio? Absolutamente nada. Mas não quer dizer que eu não seja uma pessoa que não seja interessada. Não, eu vivo o tempo todo pensando em novidade. Eu quero saber o que tem de mais moderno na minha profissão e que eu possa usar como ferramenta de trabalho. Então, se você pegar o Luxemburgo de 93, eu criei o Tática 3D, que eu achava que eu não podia ficar fazendo tática em chapinha de cerveja ou botão. Eu tinha já a época do computador, porque o computador estava em tudo quanto é lugar e no futebol não. Então, criei o programa Tática 3D, depois virou Tática Plus, depois virou 3D, e hoje é um sucesso absoluto aí das pessoas poderem fazer as preleções táticas, e até a televisão hoje usa isso muito, né? Fazendo aqueles, nos intervalos dos jogos, mostrando aquilo ali. Em 93 eu procurei aquilo ali. O que eu entendi é o seguinte, eu tinha que falar com meus atletas porque nós estamos numa pandemia, um negócio complicado, né? E nós temos que cuidar dos jogadores, a minha preocupação era cuidar dos jogadores e também da família dos jogadores. E uma preocupação que eu tive não foi com os mais idosos, que é chamado grupo de risco, esse vírus. Falaram que era grupo de risco, mas todos vocês que estão comigo aqui, mais os alunos que estão assistindo aí, também é grupo de risco. Ele não está escolhendo quem vai pegar, ele está pegando em qualquer um e levando embora. Então é muito importante o isolamento total, o distanciamento e se cuidar, porque ele não está negócio de só velho, não. Ele está pegando em qualquer um, esse vírus aí. Então eu falei, mas eu consigo fazer uma videoconferência com os jogadores e eles entram lá. Aí eu perguntei ao pessoal do TI lá do Palmeiras, eu quero fazer um negócio com vocês aqui. Eu quero fazer um treinamento, já que os jogadores não podem, pelo isolamento, vir ao CT para treinar e já acabaram as férias, eu quero fazer um treinamento daqui, do centro de treinamento, mandando para a casa deles, para eles poderem fazer nas suas casas, cada um nas suas residências. Vocês conseguem? Professor, não, vai ver não, eu quero saber que consegue, porque não adianta tentar. Tem que fazer, vocês estão daí nesse negócio para inventar. Né? Então, cria essa possibilidade. Eles foram lá e criaram a TV Palmeiras, transmitia o profissional para a casa dos jogadores, filmando e mandava para a casa dos jogadores, e os jogadores com o seu iPhone filmavam eles treinando e a imagem chegava para esse profissional que estava lá e armazenava, e você entrar na TV Palmeiras hoje, você vai ver que está todo mundo treinando ao mesmo tempo e a gente mandando executar os exercícios sozinho, um rapaz preparador físico, lá na academia, sozinho com o profissional filmando. Aí isso me veio a ideia, é o seguinte, mas como é que eu vou voltar a trabalhar, já acabou minhas férias, e eu preciso fazer uma coletiva. Eu peguei essa ferramenta e fiz a primeira coletiva também desta forma, com todos os jornalistas do outro lado e eu aqui, do lado de cá, falando com todo mundo e todo mundo me perguntando como nós estamos fazendo hoje, já agora aqui, essa palestra, esse papo, que pode chamar de um papo gostoso, com os alunos e com vocês. Então, a tecnologia ela tem que estar, um instrumento a seu favor, você tem que estar com a cabeça. Eu não sei mexer, sinceramente, eu só sei mexer no telefone para ligar e guardar, armazenar número de pessoas lá. O resto eu não sei nada. Meu neto dá um nó em cima de mim disso aqui, mas você tem que ter isso aqui, usar isso aqui. Esses instrumentos estão todos à sua disposição. Use da melhor maneira possível em qualquer segmento. E quando a gente fala isso, né, Vanderlei, ser de ponta, é exatamente isso que o aluno tem que pensar porque 80% das pessoas do mundo são pessoas visuais. Elas só enxergam de fato aquilo que elas veem. Os gênios têm
que são 20%, têm a capacidade do ouvido, né? Pelé, por exemplo, para falar do esporte, Einstein, com certeza eles eram auditivos. Eu, por exemplo, sou um cara absolutamente normal, eu só enxergo aquilo que eu vejo. Então, é por isso que as aulas são dadas nesse sentido. Temos aqui 3 professores, o próprio Vanderlei, professor de Educação Física, temos o Kim, o Nando. Por isso que o ESAG faz tudo isso que faz, para poder concentrar na base da informação aquela coisa que é visual, para você guardar e ter a capacidade de utilizar isso, por exemplo, no vestibular, que é um momento extremamente importante. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Vanderlei, para depois tocar com o Nando e o Kim as perguntas. Qual foi o vestibular da sua vida? Não da escola, mas qual foi o grande vestibular que você viu que você teve que enfrentar? É sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei. Esse é o maior vestibular da vida. É você saber que você foi uma pessoa... que a pobreza não é uma doença, é uma condição de vida da maioria dos brasileiros, né? Então, a pobreza não pode ser considerada uma doença e não quer dizer que você vai se tornar um bandido por ser pobre. Muito pelo contrário, depende de você. E depende da criação que você tem, né? Seus pais podem ser pobres, mas eles são pessoas sérias, né? Humildes, mas com personalidade, pessoas sérias. Então, eu tive uma educação muito boa e procurei estudar. E aprendi da vida. A vida te oferece oportunidades raras de você crescer como cidadão. A todo momento você tem uma oportunidade muito grande de crescer como cidadão. Não despreze essas possibilidades. O crescimento de cidadão você não aprende na escola, na universidade ou no colégio. Você aprende com a vida, lidando com o ser humano. Você lidando com o ser humano, quando você lida com o ser humano, você vai entender como você tem que realmente analisar o porquê da vida, a razão da vida, por que você está aqui. E aí você tem que ter esse discernimento. Então, a vida me deu o que eu tenho hoje. Toda a minha capacidade de lidar com o ser humano da forma como eu lido com o ser humano. Às vezes, parece que você é um pouco rude, grosso, mas às vezes ser rude e grosso é necessário, dependendo do momento, né? Por exemplo, no meu mundo, tem horas que tem momentos, né? Hoje até eu não faço mais dessa forma, antigamente, até porque o Olivério que trabalha comigo, né? A gente sabe como é que a gente tem uma conversa paralela antes, né? Era uma enxadada e uma minhoca, né? Porque o cara vinha com uma 45 e voltava com um canhão, né? Então, para poder sobreviver nesse mundo. Mas não tem a necessidade disso, tem a necessidade seguinte de, aquele cara me fez aquela pergunta ali. Eu ia e atropelava. Olha, quer dizer, aprendizado, experiência e aprender com a vida. Eu ia atropelava aquele cara. Me perguntava, eu atropelava. Aí eu aprendi o seguinte, ele me perguntava sobre limão, querendo me prejudicar, como teve hoje na coletiva algumas perguntas de casca de banana. Ele perguntava sobre limão, e o limão era azedo para poder me prejudicar. Aí eu pegava o limão dele e respondia sobre maçã. Poxa, mas essa maçã é maravilhosa, gostosa, saborosa. E desviava. Ele não, sabe? E ele ficava maluco porque ele percebeu que eu vi o que ele queria fazer, perguntar qual era a intenção dele, e desviei a pergunta dele para onde eu quis levar. Tá certo? Então, isso é experiência. Então, a vida é um ensinamento constante, é um crescimento constante. Não pensa que você se formou e que você já está preparado para a vida, não. A vida vai te mostrando cada vez que você tem que aprender cada dia um pouquinho mais. Bom, o Nando e o Kim vão fazer as perguntas. Só uma coisa dessa língua da internet. O Vanderlei tem um auxiliar, que é o Robinho, que trabalha muito com ele nessa coisa de tecnologia. Como é que é, Vanderlei? Dá like e balança o sininho, hein? Like e sininho, like e sininho. Vou no meu canal e falo assim, dá like e sininho aí, vai dar like e sininho aí. É isso que você tem que fazer na página do ESAG aqui no YouTube. Mas aí na página do ESAG aí também, mas por acaso tiver alguém lá no canal do Lucha, vai lá, também faz lá um. Isso. Então, peraí, vamos até falar. Você tem o Instagram, que é Lucha Oficial, certo? E tem o canal do Lucha. E tem o canal do Lucha no YouTube. Você pode ir lá e pode seguir, que tem sempre uma história legal lá. Eu tenho tudo isso aí, porque quem quer me xingar, pode me xingar lá. E também quem quiser aplaudir, também pode aplaudir lá, tá tudo bem. Tá tudo no mesmo pacote, Nando. Legal, Kim. Legal, Olivério, legal. O Kim, que é o nosso blogueirinho aí, que fala do balanço sininho aí, ele toca o sininho, ele que é o cara dos likes aí do canal do YouTube do ESAG. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Vanderlei. O Vinícius, da unidade de Higienópolis de São Paulo, ele faz um paralelo... O bairro que eu moro. Então a gente trabalha lá na unidade de Higienópolis, bem ao lado do Mackenzie, na Consolação, e
ele faz um paralelo com o futebol e o vestibular de medicina, porque eu gosto muito de falar sobre isso, o Kim, lá da Unidade de Belo Horizonte, também gosta de falar sobre isso, é comparar os desafios do vestibular com o profissional do futebol, ou um atleta de alto nível, seja ele de futebol ou não. Então, ele fala assim, boa noite, professor Luxemburgo, fazer um vestibular de medicina, na minha opinião, é como participar de um clássico. Como manter o equilíbrio para realizar uma prova como essa? Porque o vestibular de medicina é o vestibular mais concorrido do país, então acho que ele faz essa analogia. O vestibular mais concorrido com o clássico aí. Como você poderia dar uma dica para eles trabalharem nesse sentido psicológico deles? Você usou a palavra desafio, né? Do vestibular e do clássico, né? Assim, ele escolheu ser médico, né? Ele quer ser médico. E ele sabe que é uma cadeira que é muito concorrida. Então, para ele poder ganhar essa cadeira, se tornar um aluno de medicina, ele vai ter que estudar muito, se preparar muito para poder conseguir essa vaga. Simples. Senão ele não vai ter essa profissão, não vai ser médico nunca. Então ele vai ter que se preparar para um vestibular de medicina. Então, quando eu vou jogar um clássico, tá certo? Para ser uma decisão de campeonato, eu me preparo para aquela decisão. Se eu não me preparar para aquela decisão, eu vou perder a decisão. Aí você vai para um aluno que vai fazer o vestibular para medicina, equilíbrio emocional. Por que o equilíbrio emocional? Porque quando você perde o teu equilíbrio emocional, você perde a capacidade de raciocinar. Perdendo a capacidade de raciocinar, com certeza você vai esquecer de perguntas que você sabe ela de cor, tá certo? Mas você esqueceu porque você não está emocionalmente preparado para aquilo ali. Você não consegue enxergar aquela resposta que está para você, ela está na sua mente. Mas você está emocionalmente prejudicado. Então, você tem que estar equilibrado emocionalmente, sabendo que você está fazendo uma prova para você passar para a medicina, que é um curso que você escolheu, e você tem que estar preparado emocionalmente para poder fazer essa prova e preparado capacitadamente para poder ganhar a vaga. Então, eu digo que o equilíbrio emocional é a preparação melhor que qualquer ser humano pode ter para fazer o seu melhor trabalho. Então, para eu poder ir para um jogo de futebol, uma decisão de campeonato, eu pego por exemplo, um aluno de medicina. Ele pega tudo aquilo que ele estudou, ele coloca dentro dele. Ele tem que colocar dentro dele, tá certo? Ele coloca dentro dele, ele já armazenou, tá certo? Porque ele não pode fazer cola, não tem como ele levar nada para lá, ele vai ter que estar na mente dele. Ele bota na mente e está armazenado ali no computer dele, que é o cérebro dele. Botou ali, ele tem que ter o equilíbrio emocional para poder, na hora que chegar, ele ter a capacidade de botar para fora o seu potencial, tudo aquilo que ele estudou e que ele aprendeu, para ele poder passar. É a mesma coisa, quando eu vou jogar um clássico, eu pego o adversário, eu analiso tudo que eu tenho do adversário, positivo e negativo, tá certo? Eu tenho meu time positivo e negativo, então eu pego isso tudo, está na minha cabeça, eu trago para minha cabeça, quando eu vou para dentro de campo, eu sei tudo aquilo que o adversário pode fazer. Vou dizer, Palmeiras e São Paulo, na época áurea do Palmeiras e São Paulo, 93, o Tele Santana era o técnico do São Paulo. Até as substituições que o Tele ia fazer, eu já tinha uma substituição pronta para a substituição que ele ia fazer. Eu sabia que ele ia fazer aquilo ali. Então, é você se preparar muito bem para aquilo que você escolheu. Se você escolheu ser médico, você sabe que é uma profissão que lida com o ser humano e que a responsabilidade é muito grande, que a pessoa pode morrer por uma atuação que não seja correta sua, tá certo? Então, você tem que ter a capacidade de passar, se formar e ser um grande médico. Então, equilíbrio emocional, para mim, eu acho que é a palavra-chave para você poder conseguir fazer um bom vestibular. Tá bom? Boa, Vanderlei. Não, aproveitando esse gancho aí do equilíbrio, né? O Kim, eu vou só passar na frente da sua pergunta rapidinho, porque acho que tem tudo a ver com o que o Vanderlei acabou de falar. A Marina Frias, aqui da unidade de Higienópolis, também pergunta, né? Nesse momento de quarentena, é difícil manter a motivação, né, dos estudos, assim como você inovou aí no Palmeiras fazendo esse treinamento, dessa forma, essa volta antecipada, fazendo treinamento cada um na sua casa. Como você sugere para manter essa motivação? Levando em conta que cada aluno, cada profissional enfrenta as suas dificuldades próprias,
que agravam as dificuldades de manter esse foco nesse momento. Gostaria que você falasse aí para a Marina e para os alunos que têm essa dificuldade de manter o foco. Para quem, Marisa? Marina Frias. Marina, é aquilo que eu falei. Você quer ser médica? Surgiu um problema, não surgiu um problema? Tá certo? Então, ele tá aí. Ele não é um problema seu, é um problema do mundo. Tá? E que você foi afetada como todo mundo foi afetado. Mas você tem aula, você continua com a aula, eu tinha IAD, né? Você tem aula hoje na tua casa. A única coisa, a diferença é que você não está na aula, você não vai poder conversar com o teu colega, você não pode dar um sorriso, você não vai poder fazer uma brincadeira, você não vai poder descontrair. Mas você tem que transferir isso para um outro foco, para o que você quer. Você quer ser médica? Então entenda que você não pode parar de estudar. Você tem que entender que você vai fazer aquilo ali. Não é um sacrifício, é o momento que vai passar para você voltar à realidade. Isso aqui é uma coisa que ela não é real. É o momento que está acontecendo, que nós estamos vivendo. A realidade é uma outra que vai voltar a ser. Vai ter uma vacina, vai aparecer uma vacina e o mundo vai voltar à sua normalidade. Então, busque essa motivação dentro de você. Você está lá dentro do seu interior, existe alguma coisa que você não consegue perceber e o ser humano não percebe, que se chama algo mais. Você tem um algo mais dentro de você. Com certeza todos nós temos, todo ser humano tem. Busque esse teu algo mais agora e supere essa dificuldade que você tem, se for de motivação, porque você está sozinha, mas você sabe que você precisa do estudo. Você sabe que você precisa daquilo ali. Então, busque esse algo mais. O atleta, quando precisa superar, ele busca alguma coisa diferente para superar. Você já viu em Olimpíadas atletas se superando para alcançar o seu objetivo. Atletas lesionados jogando com lesão. Então, Marina, se supere, busque isso dentro de você. Não está comigo não, nem com o professor não, hein? Está com você. Você que vai ter que buscar essa capacidade de superação dentro de você para você viver esse momento, viver bem e passar por esse momento e voltar à normalidade. Legal. Posso fazer a pergunta aqui? Fica à vontade, Kim. Vanderlei, algumas perguntas bem parecidas, a da Larissa Justo aqui de BH, mas eu vou ler. Uma pergunta atinge 10, 15 pessoas, né? Isso, com certeza. A Carol Teixeira, do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, saudades, diz o seguinte: boa noite, professor. Como você lida com a frustração de treinar, fazendo um paralelo com o futebol, de treinar uma temporada inteira, almejando aquele objetivo, treinar pesado, ou como um aluno que quer medicina, estudar muito, 12 horas por dia, 7 dias por semana, como funciona no ESAG, e não alcançar o resultado esperado? Como que você trabalha a mentalidade da sua equipe? O que você poderia falar para os alunos trabalharem a mentalidade deles quando estudam muito, se dedicam e ainda não atingiram o seu objetivo? Carol do Rio, Carol Teixeira do ESAG da Barra da Tijuca. O bairro que eu moro lá no Rio de Janeiro é Barra da Tijuca também, ali no Barra Mares. Um abraço aí, como é que é o nome dele? Carol Teixeira. Carol Teixeira. Carol, preste bem atenção. Não existe frustração. Tem muitos médicos formados que não passou no primeiro vestibular, não conseguiu passar. E nem por isso ele deixou de se passar no próximo e se tornar um grande médico. Né? Então, isso faz parte da vida da gente. Né? O grande vencedor está na derrota, quando você tem a capacidade de interpretar a derrota. Interpretar a derrota é você saber o que faltou a você para você não passar nessa vaga. Então, você vai ter que descobrir o que faltou em você para você poder não ter entrado nessa vaga. Aí você vai se preparar melhor ainda para, no próximo vestibular, você alcançar o objetivo. Se eu não ganhei o campeonato esse ano, tá certo? O adversário foi mais forte do que eu. Eu tenho que identificar como é que eu vou crescer para no ano que vem, se eu pegar esse adversário de novo, eu me tornar melhor do que ele. Então, vou fazer um estudo do adversário para eu sobrepor o adversário na próxima temporada. Então, se você não passou, não se frustre. Isso acontece na vida do ser humano. Você tem 80% de vitórias e 20% de derrotas. O percentual de vitórias é muito grande. Então, esse 20% está inserido nesse contexto aí. Então, você não passou no primeiro. Mas não quer dizer que você não possa se tornar uma grande médica e não possa ser na frente do próximo vestibular passar. Você vai passar. É importante você discernir e descobrir o que fez você não passar. Que alguma coisa aconteceu. Aproveitando esse gancho aí, Kim, da pergunta aí, são vários alunos fazendo a mesma pergunta.
E o Luxemburgo falou às vezes 10, aqui acho que são mais de 10 pessoas que estão fazendo a mesma pergunta, né? O Lucas Lely, ele fala assim, e a insegurança, né? Mesmo você sabendo do seu potencial, da sua capacidade, como lidar com a insegurança, Vanderlei? O que você sugere para os nossos alunos aí com aqueles que têm a insegurança, mesmo tendo treinado, sido capacitado para desempenhar bem no vestibular? Como é que você lida com a insegurança com os atletas e qual é a dica que você dá para os nossos alunos da insegurança? Um bom paralelo que a gente pode fazer disso aí, né? A insegurança, ela está aqui. Você é preparado? É aquilo que eu falei, você estudou para caramba, você se preparou? Tá certo? Tem duas coisas que são importantíssimas. Perder ou ganhar. Você vai perder ou vai ganhar. Você vai passar ou você não vai passar no vestibular. Ou você vai ganhar o jogo ou vai perder o jogo. Então, você tem que estar na tua mente, no teu equilíbrio emocional, na sua mente, preparado para a vitória. Então, eu tenho uma frase que diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Pô, mas se eu quero passar, eu não posso pensar que eu não vou passar. Eu não vou ficar inseguro porque eu não vou passar. Então, eu crio em mim a vontade de ganhar. Então, crie em você a vontade de passar. Não fique seguro com medo de perder, de não passar. Não, crie o seguinte, eu vou passar. Se você estudou, está preparado, você vai passar. Não crie essa segurança. Tá certo? Então, você tem essa perder ou ganhar. O vestibular é um perder ou ganhar. Ou você passa ou você fica. Então, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, cria em você a vontade de ganhar, a vontade de vencer sempre. Eu posso até brincar um pouquinho para falar sobre essa questão da insegurança, de você não saber que caminho que você toma. Se na tua casa tiver 2 banheiros, tá certo? E você tiver uma dor de barriga e você não escolheu o banheiro certo, você vai fazer no meio nas calças. Mas aí, o que vai acontecer? Na próxima vez que tiver uma dor de barriga, você vai para o banheiro certo, o caminho certo, porque você já teve um problema. Então, você tem que escolher o caminho certo, o caminho que você vai trilhar. E aí, a tua mente, ela é focada, ela te traz, se você não estiver preparado. Ela te cria numa competição, ela te bota uma dúvida danada. Ou eu vou ganhar ou eu vou perder. Aí, se você for com a derrota na tua cabeça, com certeza você vai perder. Me deem um stop que eu tenho que ler um comentário aqui. Cara, é muito legal. O Beto me passou um comentário aqui. Olha como é que é legal a gente ter um pai, um avô, um professor, uma série de que pensa em tudo. A dona Angélica Barbosa, obrigada ao ESAG pelo convite ao professor Luxemburgo. Minha filha em especial estava precisando dessas palavras. Filha querida, mamãe acredita no seu potencial. E nós também acreditamos no potencial da filha da dona Angélica Barbosa, que está assistindo a gente, vendo o Vanderlei, cutucando e falando para as pessoas, você pode, então você tem que acreditar em você. É isso, né, Vanderlei? É bem por aí. A força tua é muito grande. Às vezes as pessoas não sabem que tem esse potencial todo, né? E fica inibido de colocar para fora. Nós temos um potencial, independente da tua condição, né, de vida, você tem um potencial enorme. Agora você tem que saber usá-lo e botar para fora, externar, né? Botar para fora todo o seu potencial. Não economizar. Com certeza. Aqui dentro do ESAG, Vanderlei, nos simulados que eles fazem, a gente sempre trabalha com um nível acima das provas que eles vão enfrentar. E aí a gente sempre fala, é um jargão dentro do ESAG, que o prêmio que o simulado pode te dar é o erro. É ele que vai te apontar onde você tem que melhorar e não. E assim como deve ser também nos treinamentos, uns treinamentos bem mais pesados para que na hora do jogo você não sinta que seja mais pesado e que talvez igual ou mais tranquilo. Então, a gente trabalha dessa forma. O que você pode falar para os alunos de São José, de Campinas, de São Paulo, Higienópolis e Vila Mariana, do Rio e de BH, com relação assim, estou fazendo o simulado e estou errando, não estou contente com o meu resultado. O que você tem de dica, já que falaram aqui que você é tão famoso, não só pelos resultados e conquistas, como também pelas preleções que aplica
O que você pode falar para motivá-los também com relação a ir mal nos simulados? Vai cair naquilo que eu falei, né? É de você criar dentro de você uma instabilidade emocional e um medo muito grande de fazer. Eu entendi o que você quis falar, que vocês trabalham sempre com uma ferramenta acima para preparar-os para quando chegar lá na hora do vestibular, eles estar bem preparados para aquilo que vai acontecer. E eu procuro preparar o meu atleta dentro daquilo que vai acontecer melhor, mas eu procuro também, dentro dessa preparação, ferramenta, descobrir alguma coisa que possa inibi-lo de colocar para fora todo o potencial. Então, o ISAG, com certeza, tem instrumento e tem que entender que lida com o ser humano. E ser humanos são... eu também lido com o ser humano. Cada um é diferente do outro. São capacidade de interpretação diferente, capacidade de caráter, de personalidade. Então, o ISAG tem que buscar as ferramentas necessárias para que esse aluno que tem essa dificuldade, a hora que ela se apresenta a dificuldade, ele está estudando como o outro, mas ele tem mais dificuldade porque ele tem algum problema que tem que ser descoberto, né? Para você poder atacar esse problema, que o problema não está com o ISAG, no curso que ele está dando, está com o aluno que não está conseguindo encaixar tudo aquilo de aprendizado que estão passando para ele. Tá certo? Então, ele tem que ser observado de uma maneira diferente para que ele possa começar a entender aquilo que vocês têm de melhor para ensiná-lo, para ele poder passar. É o que eu faço com meus atletas. Às vezes tem atleta que está inibido, ele não consegue fazer. Por exemplo, se eu sou um cara muito duro com o jogador, aí o jogador, de repente, abaixa a cabeça, porque ele não está preparado para eu tratá-lo com aquela dureza firme como tem que ser um outro tratado. Aí eu vou na base do carinho, vou na base da conversa, na pé de orelha. Vem cá, meu filho, não é assim, tá certo? De repente, eu chamo ele numa sala, por exemplo, de repente, dentro de uma sala de aula, né, o professor, de repente, pode chamar aquele aluno a atenção de alguma coisa que ele não está atento ali, e aquilo inibe, né? Eu tenho isso no grupo. Se eu pegar um jogador que eu dou um esporro dentro do grupo, eu acabei com o jogador não vai entrar em campo, não vai jogar absolutamente mais nada, porque ele não está preparado para receber um esporro na frente dos colegas, ele se sente diminuído. Então, você tem que ter um tratamento diferente. Falou com todo mundo, falou com um grupo, depois você chama ele no cantinho, vem cá, vamos conversar aqui, está faltando isso, isso e isso. Então, essa preparação é toda psicológica, do atleta, do aluno, entender que ele está com alguma situação que ele tem que buscar no professor, no seu mestre, tá certo? Uma ajuda para que ele possa entender aquilo que ele está sentindo. Não adianta ele falar assim, eu estou com isso e vai para o vestibular com o mesmo problema. Se ele não botou para fora e falou com alguém aquilo que ele está sentindo, ele tem que falar, tem que botar para fora, entendeu? Para você poder identificar o problema e resolver. Não, excelente. Eu acho que isso, né, Joaquim, é o que a gente trabalha com os nossos alunos aí individualmente, todos os coordenadores, nós chamamos individualmente cada aluno no papo e falamos exatamente isso que você falou, Vanderlei. Cada aluno reage de uma maneira, cada aluno tem uma resposta a uma pergunta, né? E aqui eu tenho uma pergunta da Thalita Abreu, ela também é da unidade de Belo Horizonte. Ela fala sobre as barreiras da mulher na medicina esportiva, principalmente no futebol, aí um ambiente exclusivamente masculino. Como você vê essa barreira da mulher aí na medicina esportiva, num ambiente exclusivamente masculino e hoje, acho que não tanto, mas ao longo da história tão machista quanto o futebol, né? Como você trabalha com isso, como você enxerga isso, as oportunidades iguais para homens e mulheres, para o nosso público aí, como você disse inicialmente, 70% de mulheres aí. A Thalita, né? O que você dá para essas pessoas como a Thalita, que eu acho que quer seguir essa carreira da medicina esportiva no futebol? Tá, deixa eu te falar. Não é vedado o espaço à mulher médica dentro do futebol. O problema é que, por exemplo, nós temos as nutricionistas, né, dentro do futebol. Só para destacar, viu, Corinthians? Viu, Vanderlei? Só para destacar, o Corinthians tem uma médica, a doutora Ana Corte, que é a primeira médica no Brasil.
Então, e lá fora também, no Chelsea, é uma médica, uma fisioterapeuta. Então, já tem espaço para a mulher dentro do futebol. A nutrição, obviamente, a mulher faz nutrição, então é uma escolha dela. Então, se tem mais feminina do que masculino na nutrição, é mesmo o paralelo. Como você tem, por exemplo, muito mais ortopedista masculino que feminino, né? É normal, você tem um ortopedista que é onde o futebol necessita, e tem na medicina esportiva, que aí você vai entrar nessa área aí. Mas na ortopedia, na necessidade da ortopedia, você pode ver que na busca da especialização, você vê muito mais homem do que mulher se especializando em ortopedia, né? Então, é uma coisa que é bem normal. Mas não tem vedado espaço, não. Muito pelo contrário. Está se abrindo espaço muito para a mulher dentro do futebol. Agora, tem que se preparar e entender o seguinte: eu vou para um espaço que pertence a homem. Ela vai ver que são coisas diferentes, porque uma conversa de um homem é diferente de uma mulher. Se eu for num vestiário de uma mulher, de mulheres jogando futebol, eu vou ficar espantado com o que elas fazem. Se elas forem no vestiário de um homem, elas vão ficar espantadas com o que os homens fazem. Ela vai saber que ela vai trabalhar com o público masculino, mas ela é uma médica. E ela vai trabalhar normalmente como médica sem problema nenhum. Acabou isso. Hoje em dia não tem mais problema da médica estar dentro do futebol, não. Eu vejo normal. Eu recebi aqui uma mensagem, eu vou ler no ar, porque é do chefe. O Erlan dizendo o seguinte, né? Uma lição de vida mesmo, o Vanderlei falando. E ele queria falar uma coisa aqui. Sou fã do Luxemburgo, agradeço. Outro palmeirense, tá, Vanderlei? Porque assim, aqui o time é grande aqui de palmeirense. Sou fã do Luxemburgo, agradeço a ele desde 93, que foi quando o Palmeiras quebrou o tabu dos 17 anos sem títulos. E sempre achei o pioneiro. Ele mudou o conceito de técnico de futebol nos anos. E aí, Vanderlei, eu tenho aqui uma colocação que é a seguinte. A gente está falando de vestibular, porque o vestibular é o grande momento do aluno que se prepara para uma decisão de sua vida. Por isso tem que ser uma coisa consciente, consistente, e aquilo que você falou, tem que aproveitar a oportunidade. E você vive isso a cada 3, 4 dias. Porque um treinador de futebol é testado domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Como lidar com essa pressão? Trocar o chip de quarta para domingo, de domingo para quarta, vai trocando o chip toda hora. Você aprende a lidar com isso. A primeira coisa que você tem que aprender é que tem duas coisas, a intrapessoal e a interpessoal, né? Então, você tem que saber o que é a parte externa e o que é a parte interna. Como é que você trabalha essas duas situações? Deixar a parte externa com a parte externa. O importante é você focar naquilo que você faz internamente. E acabou o jogo de quarta-feira, você preparou ele até quarta-feira, ele terminou o jogo, você faz uma preparação com os seus assistentes, né, para identificar os erros e os acertos, e você faz uma prévia, né, de erros e acertos para um comentário com os atletas, mas já está na pauta o próximo jogo. Aí, entrando no próximo jogo, você já tira o jogo anterior da cabeça e começa a preparação para o jogo seguinte. E o campeonato, a disputa da temporada e dos campeonatos, é uma temporada que você coloca os campeonatos dentro da temporada. Então, você prepara a tua equipe para uma temporada de conquista. E você, dentro dessa preparação, você tem que qualificar qual a competição mais importante, a menos importante, aquela que é média, aquela que te coloca em algum lugar. Aí você vai trabalhar e chegar nos momentos certos, você tomar a decisão para aquele objetivo que você quer alcançar, do campeonato que você quer alcançar. Aqui eu posso arriscar, aqui eu vou fazer isso porque aqui eu posso arriscar, me interessa arriscar aqui. Tá certo? Numa competição que talvez não seja aquela mais importante, então aqui eu posso fazer uma mudança, fazer aquilo que eu acho que eu posso fazer. Na mais importante você não pode, porque ela é a mais importante. Então tem uma série de coisas que você coloca para você chegar, não é o que as pessoas pensam, é o teu planejamento anual que você faz para a temporada. E nela está inserido o treinamento, aspecto psicológico, técnico, tático, objetivo futuro, financeiro, está tudo inserido dentro da temporada, né? Porque quando você lida no futebol, eu sou profissional de futebol. Eu posso dizer, eu sou profissional de futebol porque eu sou remunerado para ser técnico de futebol.
Então, o futebol ele é profissional. Se é profissional, você não pode tratá-lo com amadorismo, tem que ser profissional. Então, por exemplo, tudo que eu estou fazendo hoje, de casa, para os atletas, é uma obrigação minha profissional, porque eu estou sendo pago pelo Palmeiras mesmo em casa para poder fazer alguma coisa, só que a pandemia me impediu de eu ir ao treinamento, mas eu tenho que ter essa capacidade de fazer alguma coisa, porque senão eu vou perder tempo e preparação dos meus jogadores para aquilo que vai chegar na frente. Então, eu lido com isso com uma naturalidade muito grande, a experiência, né, ao longo do tempo. Eu sei que aquilo que é muito ruim na quarta-feira é muito bom no domingo. Né? Eu tenho que entender que eu tenho que tornar toda a minha quarta-feira e meu domingo muito bom. Algumas vão ser ruins, mas a maioria vai ser muito bom. Eu vou colocar aquele percentual que eu falei para vocês, 80% contra 20%. Se eu tiver uma temporada de 6 campeonatos, né, que eu estou disputando, ou se eu tiver 70%, 80% de êxito, é êxito pra caramba, né? E se eu ganhar o mais importante, então, é êxito absoluto. É isso. Nós estamos chegando no finalzinho, né, Nando? Vamos para as últimas perguntas? Posso só fazer uma interrupção, um parênteses no que o Vanderlei falou, que ele falou com essa história do jogo quarta e domingo, tem que mudar o chip, e é uma coisa que a gente fala muito para os nossos alunos, principalmente no final do ano. Chega no final do ano, Vanderlei, tem o vestibular da Unicamp, tem o vestibular da Unesp, tem o vestibular do Enem, tem o vestibular da FUVEST, temos vários vestibulares e é de domingo a domingo, às vezes tem uma semana ali que tem 3, 4 vestibulares. E é exatamente essa frase que você falou que eu falo para os nossos alunos, é mudar o chip. E mudar o chip significa não carregar o resultado ruim de uma prova para outra. Porque a sua vitória ela vai chegar. Não foi nessa? Tudo bem, esquece, apaga. Vai para a próxima, que é isso que vai acontecer. E é exatamente isso que você falou, que é o que a gente fala para os nossos alunos. Engraçado que está muito igual, porque você não ganha um campeonato num jogo, você ganha um campeonato, são diversos jogos. No vestibular, são diversos vestibulares que você pode fazer, né? Dentro do período, né? Então, isso. Você perdeu o primeiro, mas você pode ganhar o segundo, o terceiro, o quarto. Você não perdeu e saiu fora no primeiro, né? Então, você pode ganhar no segundo ou no terceiro. É muito importante isso aí. Troca o chip. Exatamente. Troca o chip. Essa é a frase. Quem quer falar alguma coisa, por favor? Não, passamos por todas as perguntas, muitas parecidas, então o Vanderlei respondeu todas elas. Eu queria agradecer, um imenso prazer estar aqui. Tenho um pessoal cruzeirense aqui, porque como eu estou em BH, né, Vanderlei? Eles... exato. Tríplice Coroa, ganhou de quase todo mundo. Eu sou de Andradas, tá? Eu lembro que teve uma derrota para o Branco de Andradas, se eu não me engano. Mas mandar um abração para os cruzeirenses aí de plantão. Para os atleticanos também, obviamente, mas acho que o Cruzeiro mais. E esse paralelo de futebol, na verdade, assim, esporte e passar no vestibular, ele acontece a todo momento. Eu, Nando, Filate, Adolfo, Cosme, Bruno, a gente sempre faz esse paralelo com o esporte em si, seja o futebol, a natação, o arremesso de disco, de dardo, enfim. Porque tem tudo a ver. A gente fala que dentro do ESAG, eles não são só alunos, eles são estudantes de alta performance, são verdadeiros concurseiros mesmo. Algo que você que está no meio do futebol há muito tempo, sabe que o alto rendimento ele tem que ser constante. Por mais que não vai dar para ter ele a todo momento, a busca dele tem que ser constante. Então, era isso que eu queria deixar de considerações finais. E assim, Kim, uma coisa que eu falo muito para os alunos também, quanto mais eles treinam, mais exercícios eles fazem, mais preparados para o momento do vestibular, né? E uma coisa que eu acho que o Vanderlei pode comprovar aí, é que, por exemplo, na década de 90, os jogadores treinavam muito mais cobranças de falta do que treinam hoje. E saíam muito mais gols de falta naquela época. Você tinha aí, sei lá, Marcelinho Carioca, o Evair, que treinava muita falta também na época de Palmeiras e faziam muitos gols. E o que eu falo para os alunos quanto mais eles treinarem, mais eles estarão a desempenhar melhor no momento da prova. Acho que é isso, né, Vanderlei? Quanto mais o desempenho técnico for
treinado, mas o resultado vai ser o melhor possível, né? Não tem dúvida. Repetição, né? O gesto, né? Você repetir. Por exemplo, o Zico batia 200 faltas por dia. Automaticamente chegava no jogo, era fácil para ele a distância, o peso da bola, o mecanismo do corpo, tudo ele já sabia como é que ia ser feito. Só que houve uma mudança muito forte no futebol, que, por exemplo, o médico, o curso de medicina de vocês aí, você vai formar o quê? Médico, né? Médicos. Então, você não pode botar o teu médico para ir dentro de uma audiência na justiça para defender alguém. Ele vai ter que fazer a cirurgia. E no futebol, foi introduzido os professores de educação física como eu, tá certo? E os professores de educação física se tornaram técnicos de futebol. E sendo técnicos de futebol, estão muito preocupados com a parte tática do futebol. E esquece que o futebol começa pela parte técnica, fundamentos. E fundamentos é importante na base do atleta. Então, estão muito baseados hoje, inclusive os cronistas esportivos, né, e os treinadores, todos hoje estão muito preocupados em 4-1, 4-1, 4-2, 3-1, 4-4, 4-2, 4 não sei o que é, em números, e esquece o seguinte: se eu bater 50 faltas, 60 faltas por dia, eu vou pegar o gesto e vou aprender. Então, meus jogadores, só para ter uma ideia, eu tiro 20 minutos de treinamento pós-treino para eles treinarem cada um naquilo que precisa ser treinado. Cruzar, bater falta, bater pênalti, porque senão não adianta. Então, mecânico de carro, ele está preparado para endireitar carro. Dentista para ser dentista. Torneiro mecânico para ser torneiro, médico para médico. E jogador de futebol, ex-jogador de futebol, que não estudou, que não se formou, não quer dizer que ele não possa trabalhar. Porque ele sabe dominar uma bola no peito, ele sabe fazer um passe, ele sabe fazer algumas coisas. E o professor de educação física, do lado dele, junto com ele, os dois juntos, dá uma sintonia fantástica. Agora, afastando, a coisa fica ruim. Aí nós estamos vendo que o futebol brasileiro perdeu a sua qualidade técnica. A tua pergunta procede. Nós perdemos a nossa qualidade técnica. O nosso passe hoje não é bom, nós não driblamos porque está todo mundo preocupado com tática e fazer 1-2. Nós não fazemos mais absolutamente nada daquilo que nós fazíamos era diferente no mundo. Eu vou fazer a última pergunta aqui, Vanderlei. O Igor Janussi, ele diz o seguinte: boa noite, Luxemburgo. Hoje eu faço educação física na Universidade Federal de Viçosa e o meu sonho é ser treinador de futebol. Qual seria o melhor conselho para quem quer entrar nesse esporte tão competitivo e seletivo? Olha só, hoje eu sou professor de educação física e ex-jogador de futebol. Hoje, a maioria dos alunos de educação física, eles não estão fazendo educação física para se tornarem professores de colégio de aulas, dando aula. Eles estão estudando para se tornarem técnicos. São preparadores físicos estudando para se tornarem técnicos. Pessoal, ele não está preocupado em ser um bom preparador físico ou um bom professor de educação física. Ele está preocupado em se formar para se tornar um técnico de futebol. Tá certo? É complicado. O técnico de futebol, você tem que ter o dom de ser o técnico. O técnico de futebol, você fala assim, eu vou ser técnico de futebol. Não. Você tem que ter essa capacidade, tem que ter comando, destreza, conhecimento, uma série de coisas, fundamentos, né? Embasamento, uma série de coisas que vai fazer você se tornar um grande técnico. Por exemplo, isso não quer dizer que você seja um professor de educação física, que você não possa ser um técnico. O Parreira é professor de educação física e não foi jogador de futebol e foi à seleção brasileira. Mas ele sabia que ele tinha algumas deficiências por não ter jogado futebol, mas ele tinha o Zagallo do lado. Ele tinha alguém do lado que tinha sido jogador que supria, de repente, uma Tivemos uma travada aqui no Vanderlei e ele já volta com a gente. Deu uma travada na live aqui e a gente vai retomar a live assim, mas eu queria só agradecer a todas as perguntas. Foram muitas, mas muitas perguntas mesmo. O Vanderlei está sendo reconectado. E eu queria dizer sobre duas coisas recentes do Vanderlei. Eu conheço o Vanderlei há 31 anos, desde 88 para 89, quando um preparador físico chamado Luiz Carlos Prima me disse: tem um grande treinador lá no Bragantino, você vai ouvir falar muito dele, chama-se Vanderlei. Eu falei: Vanderlei?
Aí fui buscar a informação. O Luiz Carlos I era treinador, era preparador físico da seleção brasileira. E assim, eu descobri um grande amigo, um dos maiores profissionais, porque eu fiz a primeira matéria em televisão, em rede nacional, com o Vanderlei. E ele fez duas coisas recentes. O Vanderlei é um cara que vibra com as coisas, e a gente tem que vibrar, não importa a sua idade. Você tem que querer conquistar, querer buscar, querer lutar, chegar na frente. É desse jeito mesmo, tem que entrar na curva e no final da curva você tem que sair em primeiro lugar. É assim que acontece com a vida. Se você não pensar desse jeito, não adianta, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu sou um cara pobre, era para eu ser um catador de caranguejo na praia e eu virei um bom jornalista, ganhei 13 prêmios, é porque eu fui atrás, é porque eu sou o único jornalista no mundo que entrevistou, fora de ser um cubano, 3 vezes o Fidel Castro. E isso me enche de orgulho, porque eu sei da minha origem, sei onde eu comecei, mas eu sabia onde eu queria chegar. E você tem que fazer isso. Você tem que saber que o vestibular é uma prova de vida, que você tem que passar, que você tem que chegar. E eu vou repetir aqui uma coisa do Vanderlei. O Vanderlei fez, há algumas semanas, 2 gestos que, para mim, mostram a essência de um ser humano. Foram 2 coisas. Um dia ele chega para mim, ele me mostra as coisas antes de postar nas redes sociais dele. Aquele negócio do sininho, dá like, que ele brinca, é isso mesmo. E ele falou assim para mim: Olivério, eu quero fazer um negócio aqui, vou te mandar um vídeo. Ele me mandou um vídeo para eu checar, para ver e tal. Ele estava aplaudindo os médicos. Antes de todo mundo fazer isso, mas antes de qualquer um fazer isso, o Vanderlei fez primeiro. Ele estava aplaudindo aos médicos, aos enfermeiros, ao pessoal de pesquisa, a todo o pessoal que trabalha ligado à área de saúde, porque ele entendia que esses eram os heróis da gente sem capa, sem máscara, sem nada. E é verdade. O da máscara hoje nem é tão verdade assim, porque tem que usar máscara, né? Você tem que usar máscara. E principalmente os médicos, os enfermeiros e tal. E uma outra coisa, que ele falou antes de qualquer um, antes de qualquer pessoa falar, ele falou assim, e ele me ligou, ele queria falar isso, eu falei assim, calma, vamos falar isso mais com calma. Ele achava que todos os médicos, para não terem o problema de contaminar os seus familiares, deveriam retornar não para suas casas, aos hotéis que estavam fechados, em sua grande maioria, para que essas pessoas pudessem ter psicólogos à sua disposição dentro do hotel, porque você vai trabalhar com esse limite da Covid e tal, e você teria esse recurso, eles seriam bem alimentados, seriam bem cuidados dentro de um hotel, horário para dormir, horário para acordar, aquela coisa toda. Então, esse é o Vanderlei. É um cara que pensa muito além do normal. E por isso eu quero agradecer o fato dele ter acreditado nessa proposta do ESAG, ter vindo aqui com a gente, ter conversado com vocês, ter passado toda a experiência. É assim, gente, para vocês terem ideia, o Pelé é o maior jogador de futebol do mundo, o Vanderlei é um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, ponto. Vocês falaram aí em acerto, que treina muito e tal. O Mão Santa, o Oscar, que fica invocadíssimo quando você chama ele de Mão Santa, é muito meu amigo, e me disse uma frase, ele falou assim, Olivério, sabe quem que eu fico invocado quando alguém fala que eu sou Mão Santa? Eu passei a vida inteira treinando para fazer o que eu fazia, que era chutar a bola, e quando eu arriscava porque eu treinei, eu não arriscava porque eu não treinei. Então, se você quer ser o melhor, treine para ser o melhor, estude para ser o melhor, faça tudo que você puder para ser o melhor. Essa é a única maneira que tem de você chegar na frente. Certo, Nando? Certo, Kim? E a gente na sexta-feira vai estar de volta aqui com uma outra... Mas, sexta-feira é para descontrair. É o Rudy Landucci que vai vir aqui, que vai contar histórias, que vai imitar pessoas aqui. Essa é uma outra live. Essa é uma live... Como a gente não pode ter balada nesse momento, né? Porque a gente não pode ter balada, vocês não podem ir para balada. Então, vamos trazer a balada até vocês nesse sentido. Tá bom? Tá aqui o Vanderlei me ligando. Tá aqui o Vanderlei me ligando. Tenta ver se ele consegue voltar aí para dar um tchauzinho para a gente. E acho que essa live foi muito interessante para a gente conseguir fazer essa relação com atletas de alto desempenho e os alunos do ESAG, que são estudantes de alta performance. Né, Kim? Vamos ver se a gente consegue a volta aí do Vanderlei, vamos ver se o Olivério consegue falar com ele para voltar, senão ele já faz o encerramento aí. Sim. Foi muito legal e ao acaso, assim, como que as palavras do Vanderlei
elas vieram de encontro com tudo que a gente fala dentro do ESAG, né? Tudo que falam os gestores, o diretor pedagógico, que é o Erlan, enfim, a gente sempre usa esse paralelo e é o que ele faz lá com os atletas nesse momento no Palmeiras. Tomara que dê tudo certo, né? Para os alunos e para o Palmeiras. Só para eu ser educado aqui, o Vanderlei me ligou, como vocês viram, eu falei aqui, né? O Vanderlei me ligou porque acabou a luz no bairro. Ele falou assim, eu fiquei o tempo inteiro muito atento, ele falou isso até a live, para eu não tocar em nada que pudesse fazer cair. Não fui eu que deixei cair. Então tá claro, não foi o Vanderlei que acabou a luz no bairro de Higienópolis, né? Então, mas ele tá legal, ele ligou aqui, pediu para agradecer a todos vocês, ao Erlan, à direção do ESAG, a todo mundo, ao Márcio, a vocês, Kim e Nando, pela condução, enfim, ao Beto, a todo mundo, ao Filati, que também esteve conosco o tempo inteiro. E, 10 mesmo, porque quando a gente ouve pessoas que querem passar uma mensagem, é muito importante. A gente aprende sempre. Abraço. Valeu, Olivério. Muito obrigado. Sexta-feira a gente está de volta aí, Kim. Muito obrigado, um abraço. Queria deixar um agradecimento aqui ao Vanderlei Luxemburgo também por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para bater um papo com os nossos alunos e com as nossas. Kim, um abraço, valeu. Dá o recado do sininho aí para a gente terminar essa live. Tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima aí. Tchau. Tá bom, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado muito desta live, assim como nós gostamos. Agradeço o Olivério, o Nando, o Beto, Filati, Cosme, Adolfo, Bruno, enfim, Erlan, Márcio. É tanta gente para agradecer. E, obviamente, ao professor Vanderlei, que é uma pessoa tão ocupada e pôde aí, com as suas palavras, ajudar demais todos os alunos. Então, mais uma vez, se vocês gostaram desta live, dá um curtir, dá um like aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, entra no canal TV ESAG ou @ESAGMedicina no Instagram e também segue o Vanderlei Luxemburgo no @LuxaOficial e também no canal do Luxa. Tá bom, gente? Agradeço demais, foi uma live incrível, obrigado por ter tido essa oportunidade e até a próxima. Valeu, beijo, até mais. Tchau, valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu, Oliveira. Beijo.